Magistrada suspensa no Oeste. Juíza teria gritado com testemunha durante a audiência trabalhista em Xanxerê. Eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Mais do que o esperado para o mês inteiro. Chuva na capital do estado provoca alagamentos e uma série de transtornos em vários bairros da cidade. Parceria para socorrer atingidos pela enchente. Governo do estado anuncia pacote de medidas para socorro aos municípios atingidos pelas chuvas. A pesquisa CNT Rodovias 2023. Estudo aponta que mais de 70% das rodovias federais e estaduais catarinenses estão em situação regular, ruim ou péssima. 29 de novembro de 2023, neste exato dia, há 7 anos, ocorria a tragédia com o voo da Chapecoense, com 71 mortos e 6 sobreviventes. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com o maior evento de advogados da América Latina. É a Conferência da Ordem dos Advogados do Brasil, que reúne mais de 20 mil participantes. São 20 mil participantes na conferência da OAB, que ocorre a cada 3 anos em uma sede diferente. Um dos convidados para palestrar foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Ele falou sobre honorários dos advogados. Eu aprecio muito essa função da advocacia e venho trazer uma visão sobre o que levou o novo Código de Processo Civil a elaborar novas normas para os honorários dos advogados, em razão da função política e da função social que eles exercem. O ministro ressaltou a importância do evento para o meio jurídico. Os juízes já são instados a conhecer milhões de leis e de artigos, de sorte que um conhecimento interdisciplinar num evento como esse traz mais expertise para o judiciário, mais conhecimento para poder julgar causas que escapam ao arcabouço normativo. Tenho certeza que essa conferência ela tem um papel fundamental para reunir a advocacia e firmar um pacto em favor da democracia, da consolidação da democracia e de combate a todas as formas de discriminação. Bom, e para falar mais sobre o assunto, já está aqui comigo, via internet, o advogado catarinense Rafael Horn, vice-presidente nacional da OAB. Vice-presidente, boa noite, tudo bem? Muito boa noite, uma alegria enorme estar aqui na Band, eu digo, com todos os telespectadores, para tratar de temas da advocacia, especialmente da Conferência Nacional realizada, que termina, na verdade, está prestes a terminar no dia de hoje, na noite de hoje, em Belo Horizonte. Bom, houve um documento, não é, vice-presidente, que vai ser entregue aos tribunais superiores, especialmente ao STF, pedindo uma mudança na questão da ampla defesa. Ou seja, os advogados querem uma alteração nas regras do STF com relação às sustentações orais, é isso? Esta foi uma conferência que reafirmamos a imprescindibilidade, a essencialidade da advocacia para o sistema de justiça e para a democracia. E para que o advogado possa exercer a sua função, garantindo a ampla defesa ao cidadão que ele representa, ele depende amplamente do respeito às suas prerrogativas. E uma delas é fazer uso da palavra, sustentar oralmente em todos os tribunais do país. Infelizmente, o que temos visto nas últimas décadas, com o avanço da tecnologia, é a tentativa de afastar o advogado e o jurisdicionado do sistema de justiça, principalmente impedindo as sustentações orais presenciais. E a ordem tem dito, nós somos apoiadores da tecnologia para agilizar, para garantir maior efetividade para o sistema de justiça, porém, com a participação do advogado e da advogada. E isso nós reafirmamos através de um pleito que foi entregue no início da conferência ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, entregue pelo nosso presidente Beto Simonetti, com a participação da diretoria e também dos 27 presidentes seccionais, em que, após receber, o ministro Luiz Roberto Barroso divulgou na palestra sua de abertura que estaria submetendo esse pleito da ordem, com o apoio dele, ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, para garantir a reforma do regimento interno, que hoje colide com a lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, para garantir, primeiramente, a sustentação oral na primeira e segunda turma,
nos julgamentos nas ações penais originárias. E, além disso, mudar a competência das ações penais originárias para as duas turmas. E, com isso, nós resolveremos um dos problemas, um dos gargalos que tem afetado o respeito às prerrogativas, principalmente no âmbito do STF. Agora, presidente, muito rapidamente, nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da conferência. Afinal de contas, é o maior evento do gênero na América Latina, mais de 20 mil advogados presentes. E a advocacia, a gente sabe que é um pilar da democracia, não é? Foi o maior evento jurídico do mundo. O Guinness está hoje aqui para fazer esse registro. É o maior evento jurídico presencial já realizado na história mundial. Foi capitaneado pela OAB, em que nós reafirmamos a união da classe. Saímos daqui unidos. E para Santa Catarina é um grande orgulho de nós estarmos na vice-presidência nacional, sendo porta-vozes de uma gestão em que o presidente Beto Simonetti tem liderado a defesa das nossas prerrogativas e o protagonismo da classe, principalmente nesse momento de conturbação, de divisão ideológica, em que nós estamos fora da arena partidária, mas defendendo os interesses da advocacia brasileira, especialmente o uso da nossa voz, porque a voz da advocacia é a voz da cidadania, é a voz da democracia, e isso que nós estamos a defender nessa conferência, e saímos reafirmando esse protagonismo e essa prerrogativa. Por isso saímos muito satisfeitos com essa conferência, que certamente trará mais avanços e mais futuro para toda a advocacia brasileira. Vice-presidente nacional da OAB, Rafael Horn, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade e uma boa noite. Muito obrigado, Band. Uma boa noite. Muito obrigado. Vamos em frente com o Band Cidade. Por falar em judiciário, uma juíza foi suspensa pelo Tribunal Regional do Trabalho após ter gritado com uma testemunha durante uma audiência trabalhista. O caso ocorreu em Xanxerê, no oeste do estado. Eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. O constrangimento aconteceu durante uma audiência de um processo trabalhista em Xanxerê, no oeste catarinense. A juíza substituta Kismara Brustolin ameaça desconsiderar o depoimento da testemunha e continua gritando. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo. Né? Inclusive, eu vi fotos do Jefferson no telhado, que ele simplesmente foi ajudar a levar, né? E nós tínhamos empresa dos pedreiros contratado para isso. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Florianópolis decidiu suspender a magistrada, que vai ficar impedida de participar de novas audiências. O TRT informou ainda que a Corregedoria vai instaurar um procedimento para apurar as falas da juíza. Agora, a Corregedoria vai decidir se Kismara Brustolin, que não quis se manifestar, vai poder voltar a atuar ou se vai ser afastada integralmente por incapacidade. Né? Inclusive, eu vi fotos do Jefferson no telhado, que ele simplesmente foi ajudar a levar, né? E nós tínhamos empresa dos pedreiros contratado para isso. Impressionante. Olha, a morte do turista argentino, melhor, austríaco, na capital. A Polícia Civil não vê indícios de crime na morte de Michael Lichtnegger, de 40 anos, ocorrida em outubro aqui em Florianópolis. De acordo com a Delegacia de Desaparecidos, a causa da morte de Michael Lichtnegger é indeterminada devido ao estado avançado de decomposição do corpo encontrado no dia 29 de outubro em Florianópolis, após ficar 10 dias desaparecido. Exames de escaneamento corporal com raio-x não identificaram fraturas traumáticas ou corpos estranhos metálicos. Não havia sangue ou urina viáveis para exame. Para o delegado, não há indícios de crime e o Ministério Público deve pedir o arquivamento do caso. A seguir, destaque para a chuva. A capital recebe chuva acumulada superior ao esperado para o mês inteiro e registra uma série de ocorrências. E veja também, governo do estado e demais poderes anunciam investimentos para cidades afetadas pela enchente em Santa Catarina. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Estamos de volta para falar da chuva. Somente nesta terça-feira, Florianópolis registrou chuva acumulada de 178 milímetros, mais do que o esperado para o mês inteiro. A região mais afetada da cidade foi o sul da ilha.
Mesmo com a diminuição na força da chuva durante a manhã de quarta, os estragos ainda são visíveis em Florianópolis. Moradores e motoristas enfrentaram dificuldades para transitar em pontos que seguem alagados. O pessoal que sofre, né? Fica tudo debaixo d'água, o trânsito. Não tem outra alternativa, né? Na SC 401, sentido Campeche, a fila se estendeu durante toda a manhã. Como rota alternativa, a passagem pela base aérea militar foi liberada para os motoristas. Outros escolheram a passagem pela Lagoa e encontraram mais fila. Apenas na terça-feira, Florianópolis registrou 200 milímetros de chuva, superando a média histórica para todo o mês de novembro, que geralmente fica em 129 milímetros. Por isso, cenas como essa daqui se tornaram comuns por toda a capital. Alagamentos foram registrados em toda a ilha, principalmente na região sul. A Prefeitura de Florianópolis decretou situação de emergência por conta dos deslizamentos, alagamentos e desalojados. Nós temos uma dezena de ocorrências que ainda estão em andamento, né? Principalmente a parte de alagamentos e deslizamentos, né? Estamos ainda atendendo a algumas ocorrências. Temos aí pelo menos uma dezena de interdições temporárias, né, outras permanentes, que geram os desalojados e desabrigados. Para ajudar os atingidos pelas chuvas, a Fundação Somar está arrecadando cestas básicas e produtos de limpeza, que podem ser entregues na sede da Fundação ou na Secretaria do Continente. A gente vai pedir a doação de mantimentos e produtos de limpeza para as pessoas, para as famílias que foram atingidas pelo alagamento devido ao grande volume de chuva, de água que caiu aqui na cidade. No Alto Vale, em Rio do Sul, moradores enfrentam a quarta enchente somente neste ano. Essas imagens de drone mostram alguns pontos de Rio do Sul na manhã desta quarta-feira. Mais uma vez, depois de fortes chuvas, a maior cidade da região sofreu com uma cheia. O volume de chuva acumulado de segunda-feira até ontem foi de pouco mais de 83 milímetros. No início da madrugada de hoje, o rio Itajaiaçu atingiu 8 metros e 33 centímetros. Com isso, vários locais já conhecidos aqui em Rio do Sul, infelizmente, foram atingidos pela água de novo, como, por exemplo, a Coab aqui do bairro Bela Aliança. Como milhares de pessoas foram atingidas em Rio do Sul, a Prefeitura continua recebendo doações que ajudam famílias do município. E a Defesa Civil investiga um possível tornado na cidade de Rio das Antas, no oeste catarinense, nesta terça-feira. As imagens foram feitas por um morador de uma propriedade rural. Mesmo de pequeno porte, o fenômeno deixou um rastro de destruição em comunidades da cidade. Pomares ficaram retorcidos pelo vento, casas e propriedades agrícolas foram destelhadas, a queda de árvores interditou estradas. A Defesa Civil faz o levantamento dos prejuízos. E uma massa de ar mais seco atua em Santa Catarina e deixa o tempo um pouquinho mais firme no estado nesta quinta-feira. O dia vai ser de sol entre nuvens em todas as regiões do estado. No oeste e no meio-oeste tem condição ainda para pancadas de chuva bem isoladas, até concorrência de raios, mas para a tarde. As temperaturas vão estar em elevação e faz calor à tarde em todo o estado. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 20, máxima de 27 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 32. Em Blumenau, 19 graus de mínima e 36 de máxima. Vamos virar a página para falar que em Criciúma, a mínima vai ser de 18 e a máxima de 30 graus. Em Lages, variação entre a mínima de 15 e a máxima de 27. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 20 e máxima de 32 graus. E ainda sobre chuva e enchente, o governo do estado reuniu os demais poderes e anunciou um esforço conjunto para investimentos de 150 milhões de reais na recuperação de Santa Catarina. O repórter Ronaldo Penido acompanhou. Com 70% dos municípios catarinenses atingidos pelas chuvas registradas nos 2 últimos meses, Santa Catarina vive um momento de reconstrução. Como forma de amenizar os impactos causados pelas condições climáticas, o governo do estado anunciou um pacote de ações. Serão destinados 150 milhões de reais para os municípios atingidos pelas chuvas em uma união de esforços do Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público de Santa Catarina. 195 municípios catarinenses decretaram situação de emergência e outros 14 estão em estado de calamidade pública. São 209 cidades impactadas pelas chuvas e enchentes. O governador também anunciou a segunda etapa do Recupera SC, programa que vai viabilizar ações e linhas de crédito para os produtores rurais.
Foi feito um estudo, os municípios em calamidade, os municípios em estado de emergência, por população, pelo estrago que aconteceu. Então nós temos um levantamento junto com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Infraestrutura, para que a gente possa fazer, a gente fez uma classificação do quem vai receber mais e menos. A soma de esforços visa trazer Santa Catarina de volta à vida normal. A Assembleia Legislativa vai auxiliar com a doação de 30 milhões de reais em recursos próprios. Esses 30 milhões, eu tenho certeza absoluta que somados aos recursos que o governo vai colocar, aos recursos também doados pelo Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público, nós vamos conseguir atender basicamente todos os municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade pública. Um dos setores mais afetados pelas chuvas foi a agricultura, com prejuízos que ultrapassaram os 3 bilhões de reais. Culturas inteiras foram prejudicadas. Também foram registradas as mortes de 14 milhões de animais. O setor pede socorro. 170 municípios atingidos, mais de 52 mil propriedades, e a EPAG está fazendo esse trabalho junto com a Secretaria da Agricultura, avaliando os prejuízos e também encaminhando os projetos para que a gente possa aportar recursos emergenciais para os agricultores. Para a associação que representa os municípios catarinenses, o aporte de recursos do governo de Santa Catarina vai ser essencial para a reconstrução das cidades mais atingidas. Esse aporte financeiro disponibilizado e capitaneado pelo governador Jorginho Melo, governador do estado, junto aos demais poderes constituintes, faz a união de esforços para que minimize-se os prejuízos causados, desde a infraestrutura, agricultura, economia local, buscando efetivar a diminuição dos prejuízos causados. A seguir, Confederação Nacional dos Transportes divulga a pesquisa sobre condição das rodovias catarinenses e eu já adianto que a situação, no geral, não é boa não. E veja também as homenagens e as lembranças pela tragédia com o voo da Chapecoense que completou 7 anos hoje. Detalhes após o intervalo. Até já. Estamos de volta. A Confederação Nacional dos Transportes divulgou hoje a edição 2023 da pesquisa CNT de rodovias. Esse estudo avalia toda a malha pavimentada das rodovias federais e os principais trechos das rodovias estaduais. Em Santa Catarina, essa pesquisa avaliou 3.515 quilômetros de rodovias, que representam 3,2% do total pesquisado no Brasil. Alguns resultados eu tenho aqui no telão do Band Cidade, vamos conferir. Primeiro, o estado geral da malha rodoviária. De acordo com a CNT, 9,4% das rodovias catarinenses estão em ótima condição, o que dá cerca de 332 quilômetros. 18,6% estão em situação boa, segundo a pesquisa, o que dá 1.360 quilômetros. 25,2% estão em situação ruim, segundo esse estudo. Tem ainda 38,7% de estradas em situação regular e 8% que estão em péssimo estado de conservação. E das rodovias federais, a maior parte está na situação regular ou ruim. As que se salvam são a 101 e a 116, por sinal, rodovias concessionadas em sua maior parte, no caso a 116 e a 101, toda concessionada. O estudo avalia 3 fatores. Os 2 principais são pavimento e sinalização, que eu vou mostrar aqui para você. No pavimento, 26% estão em condição ótima, 14,3% estão em condição boa, mas, no entanto, 25,2% estão em situação regular, 28,6% ruim e 5,8% estão em péssimo estado na pavimentação. Vamos ver agora a sinalização viária, que também é outro item extremamente importante. 14,8% estão em ótima condição, 15,4% bom, 44% em situação regular, 13,8% estão em condição ruim e péssimo estado de sinalização, 12,1%. Para fechar, outros dados importantes que vale a pena destacar aqui. O estudo identificou 34 pontos críticos em rodovias de Santa Catarina. Identificou também que o custo operacional do transporte aumenta em 37,1%, que, claro, joga contra a competitividade do Estado na economia.
Também foi avaliado o custo dos acidentes nas rodovias catarinenses. Além da imensurável perda de vidas, evidentemente, geraram em 2022 um prejuízo de 1 bilhão e 370 milhões de reais, segundo a CNT. E para recuperar todas as rodovias, já tudo em ordem, são estimados investimentos de 3 bilhões e 710 milhões de reais. E só para você ter uma ideia, para fechar aqui a informação, o governo federal tem pouco mais de 400 milhões de reais investidos em rodovias federais até setembro em Santa Catarina, de um total de 600 milhões de reais. Para você ter uma ideia do tamanho da diferença entre o que está sendo investido e o que precisa ser aportado de recursos para que as rodovias atinjam um nível bom ou ótimo de qualidade. O dia 29 de novembro é uma data que vai ficar marcada para sempre na memória dos catarinenses, torcedores da Chapecoense e do futebol mundial como um todo, não é? Hoje, a tragédia com o voo da delegação do clube catarinense completou 7 anos. Os últimos dias em Chapecó foram de alegria. Afinal, a Chapecoense conseguiu se salvar do rebaixamento. Mas especialmente hoje, no dia 29 de novembro, essa alegria dá uma pausa. Hoje está completando 7 anos do trágico acidente que ficou marcado na história do clube e também do futebol mundial. São 7 anos de saudades, de uma dor que jamais será esquecida e de uma noite que nunca acabará. O acidente com o voo da Chapecoense em 2016 aconteceu quando o clube estava rumo a Medellín para disputar a sua primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Na aeronave estavam jogadores da Chape, comissão técnica, dirigentes, jornalistas e tripulantes. Essa tragédia, conhecida mundialmente, causou 71 mortes e deixou apenas 6 sobreviventes. E para homenagear e relembrar a história desse elenco e de todos que estiveram no acidente, o clube fará uma série de homenagens no evento Pra Sempre Lembrados, que acontece na Arena Condá, em Chapecó. E o dia 29 de novembro será sempre lembrado como uma noite sem dormir, uma madrugada sempre de chuva e um dia que nunca acaba. Um aparelho foi doado para uma unidade educacional em São José e transforma resíduos orgânicos em biogás. O equipamento é este biodigestor doado pela ENGIE ao Educandário Santa Catarina. O equipamento pode gerar até 7 horas de biogás por dia, a partir de apenas 10 quilos de resíduos orgânicos. O biogás substitui o gás de cozinha tradicional. O resultado é uma economia de custos na hora de cozinhar e uma redução na quantidade de resíduos que iria para aterros sanitários. Outro benefício é a diminuição das emissões de um dos principais gases do efeito estufa, o metano, da ordem de 6 toneladas anuais. O biodigestor produz ainda um biofertilizante líquido natural, que serve como fonte contínua e sustentável para a fertilização das hortas do educandário. Ficamos por aqui, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.